Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o nosso Diálogo Saudável. Nesse podcast nós falamos sobre tudo que pode tornar a sua vida melhor. Com informações atuais e qualificadas, a gente quer te ajudar a assumir o protagonismo da sua saúde física e emocional, trazendo mais qualidade de vida e prevenindo doenças. Então é isso, vem com a gente, vem adotar um hábito saudável e ter uma vida melhor e mais bem-estar. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde mental. Vai ser muito importante, né? Olha, eu tenho dados aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais. E o Brasil é o país que lidera o ranking aqui na América Latina. Então, uma pesquisa do Datafolha indicou, inclusive, que quase 1 em cada 3 brasileiros tem sintomas relacionados com ansiedade, insônia, alteração de apetite. Pois é, você está se encaixando nisso daí? Então, presta atenção no nosso podcast, porque a gente vai te convidar a refletir hoje sobre o que você tem feito por você, não só pelos outros, mas por você para cuidar da sua saúde física, emocional e mental. Como é que você se sente quando você fica online? Desliga das telas. Como é que você tem lidado com situações que causam insegurança, instabilidade? Bom, no Diálogo Saudável de hoje, os nossos convidados vão nos ensinar técnicas para diminuir essa ansiedade, vão dar dicas para estimular hábitos mais saudáveis, vão oferecer orientações sobre a importância do autocuidado e formas de minimizar os efeitos do estresse para a gente lidar bem com as pressões emocionais. Então, nós estamos aqui com o cooperado da Unimed Curitiba, especialista em psiquiatria, Dr. Gustavo Senem. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigado. E também com a psicóloga Genima Prestes Vilches, colaboradora da Unimed Curitiba. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu queria começar perguntando, nesses últimos anos, né, a gente viveu pandemia, muita coisa, a gente teve que reaprender muitas coisas. Alguns planos foram deixados de lado, a gente não conseguiu retomar, ou seja, não realizamos os planos, algumas coisas tivemos que retomar de forma diferente. Como é que as pessoas estão lidando, como é que a gente pode lidar com esse novo processo, com essas frustrações de isso aqui não vai dar para acontecer e isso aqui vai ter que ser de forma diferente? Tem uma dica, um segredo? Sim, então é um assunto que tem sido conversado muito, né, nos consultórios, pacientes que a gente atende, nessa qualidade de vida, no bem-estar, né? Então, e muitas vezes a gente acaba se voltando para coisas muito simples, né, que é a importância, tu vê, de socializar, né, que na pandemia muitos de nós tivemos que nos fechar, nos isolar. Então, hoje a gente vê a importância de socializar, de encontrar pessoas, de ter uma rotina, né, de sono, uma rotina de trabalho, né, uma rotina de a gente ter um tempo para si, um hobby, um lazer, né. Então, são assuntos que estão muito em pauta e tem sido conversado, que é algo rico, né, que vem para a gente repensar muita coisa. Nesse processo também, doutora, tem a questão do desconhecido, né? A gente vive momentos muito instáveis e inseguros de todas as formas, né? Mundialmente falando. Como é que a gente lida com essa preocupação, com esse medo? Bom, acho que é um grande desafio para o ser humano ele sair daquilo que ele conhece e enfrentar aquilo que ele desconhece, né? E o desconhecido, ele naturalmente ele costuma trazer muitas fantasias, muitas antecipações sobre o que nos aguarda, o que vai acontecer, o que está por vir, e muitas vezes essas fantasias elas não correspondem à realidade, né? Então, quando fala desse novo normal, né, que a gente falava muito na pandemia, esse novo normal, como será, né? Bom, ele será como a gente conseguir comportar aquilo que a gente teve que se despedir, aquilo que a gente teve que se desvincular, né?
reconhecer o valor daquilo que foi, né? Não estou falando de perdas nesse momento concretas, né? Das perdas concretas que nós tivemos de pessoas e de talvez até perdas financeiras, perdas de trabalho, de referencial, mas da nossa visão do conhecido, de a gente poder dar o devido valor, mas também poder abrir espaço para aquilo que a gente está por construir, porque o novo é isso também, né? É aquilo que a gente pode pegar do que já é conhecido, da nossa bagagem, que afinal de contas a pandemia nos zerou a nossa capacidade de lidar com a vida, né? A gente precisa reconhecer a bagagem que a gente tem e obviamente que a nossa bagagem pós-pandemia ela aumentou, né? Para algumas pessoas, e isso é muito individual, foi um processo doloroso de forma ampla, mas é importante reconhecer que se a gente parar, olhar, entender aquilo que eu preciso me desligar emocionalmente, eu começo a abrir espaço para construir esse novo que está por ser escrito, né? Então, acho que esse é um caminho. E esse estado constante de alerta que a gente ficou vivendo, né, que até a pandemia trouxe para a gente, e as coisas que estão acontecendo no mundo de novo, gera um desgaste físico, né, doutor? É daí que vem as crises, as doenças, desse desgaste emocional constante? Sim. Então, como você mesmo mencionou, os dados estatísticos, né, o Brasil tem altos índices, né, de quadros de ansiedade e outros transtornos mentais. Então, esse sistema de alerta do nosso organismo é um mecanismo, muitas vezes, de proteção, né? Então, só que muitas vezes ele está hiperresponsivo. Então, por exemplo, o sistema de alerta do nosso organismo, se eu tenho uma reunião importante, meu organismo libera substâncias químicas que vão me preparar, eu vou me antecipar para aquela situação. Então a musculatura fica mais tensa, o coração acelera, a respiração. E se eu não coloco, às vezes, no meu dia a dia, momentos para abstrair, momentos para desligar, isso vai gerando um cansaço, vai gerando uma exaustão. Isso acaba afetando o meu sono, acaba afetando o apetite, né? Então, esse estado de alerta, né, muitas vezes é importante, aí que entra um hobby, um lazer, um esporte, que são algumas coisas que nos ajudem a desligar. O grande problema dos ansiosos é conseguir parar de pensar, parar de desligar, né? E a vida corrida, hoje que todos, né, nós levamos, né, acaba esses estímulos, celular, a gente acaba sempre estando muito em alerta, né? O mundo hoje é globalizado, situações, né, a gente sabe de guerras em outros países, né? Então, são situações que nos levam a tensão, a preocupações, né? Então, por isso essa importância de a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Ter momentos para conseguir desligar. O que é melhor nessa situação? Porque a gente vive num mundo de informações imediatas, né? E a gente está sempre ligado nas telas, sempre vê informação de alguma forma. O que é melhor? Você se desligar, não prestar atenção nisso, sim, não é problema meu para tentar viver? Ou é melhor que você tenha as informações para não viver na ansiedade, para saber o real fato do que está acontecendo e lidar com isso? Bom, o melhor sempre é o equilíbrio, mas o equilíbrio é desafiador, né? Se ele fosse tão fácil, a gente não ficava circulando de um extremo para o outro, né? Mas acho que também é uma coisa muito particular. Acho que, né, eu evito falar de receitas, né, porque a gente, com isso, ignora a particularidade de cada ser humano dentro do seu próprio mundo, né? Uhum. Então, acho que é importante as pessoas poderem avaliar aquilo que ela precisa para poder conduzir o seu dia a dia e identificar a sua busca, muitas vezes compulsiva, né, por estar participando de um mundo que não dorme, né? Então a gente tem uma rede social que está lá o tempo todo, a cada segundo alguém posta alguma coisa, a cada momento um portal de notícia traz uma informação. Então esse mundo, ele tem um apelo de dizer, olha, ele não para e você está perdendo, né? Então acho que é importante cada um poder entender, bom, disso tudo que está acontecendo, nem tudo me compete, nem tudo me interessa. Dentro do meu mundo, se eu for capaz de cuidar desse, porque a gente não é capaz de salvar o mundo, mas de salvar o nosso pequeno mundo, um mundo de pessoas que a gente conhece, cuidando,
eu vou delimitar, né? Bom, isso dentro do meu mundo, eu tem importância, isso vai ser relevante, isso vai me acessar de uma forma que vai tirar tempo de coisas mais importantes para eu poder estar querendo estar a par de tudo e uma necessidade de controle também, né? Que esbarra nisso. Sim. Porque o ansioso, ele também tem uma necessidade de querer viver o hoje, antecipar, querer saber 1000 histórias do que vai acontecer. Então, é a gente delimitar, né? Então, isso tudo cabe, isso tudo vai agregar, isso tudo vai fazer parte, vai transformar alguma coisa? Não, nesse momento não. Então, é um exercício. Então, não é uma coisa que a gente faz e está acabado, né? São escolhas diárias que a gente precisa fazer. Viver dá trabalho, né? Cuidar da vida dá trabalho, né? Cuidar da vida do outro dá menos, porque a gente dá aquela relaxada. Então, é um exercício diário, né? Então, é uma prática. É uma prática. É interessante isso, né? Como as pessoas vivem ansiosas. Vai ter um maremoto lá na Bahia. Você mora lá? Não, então você está preocupado, né? É uma questão assim. E como é que a gente divide? Como é que a gente entende se você está ansioso por alguma razão neste momento ou quando isso vira realmente uma doença, né? Que precisa ser tratada e cuidada. Uhum. A linha é tênue, né? Então, quando que a gente trata muitas vezes? É quando começa a trazer prejuízos para a pessoa. Então, a ansiedade, ela é muito saudável, ela nos estimula, nos torna mais produtivo. Então, por exemplo, hoje nós tínhamos um podcast, uma ansiedade saudável, eu me preparar, eu ler um pouquinho sobre o assunto, eu me organizar, ver o horário para eu chegar aqui. Isso é uma ansiedade saudável, né? Uma ansiedade patológica é quando eu potencializo muito, eu fico sofrendo dias anteriores e eu não consegui dormir. Aquilo tá me afetando muito, né? Então começa a trazer prejuízo. Eu tinha alguns compromissos para fazer anteriormente, eu não consegui em função de uma situação que eu tenho futura. Então, tu vê que na psiquiatria não existe um exame laboratorial que eu faça. Então, na psiquiatria é muito pela conversa, ou pelo padrão que a pessoa vinha vindo, né? Então, e é pelo histórico, né? Então, é pela anamnese, né? Pela conversa que a gente tem com o paciente ou com o familiar. E muitas vezes não é nem a pessoa que identifica, será que eu preciso de ajuda? Tá? Muitas vezes quem pontua é um colega de trabalho, um familiar, né? Que a pessoa, acho que não está legal, né? E muitas vezes a ansiedade, a pessoa chega no consultório não queixando a ansiedade, mas ela chega queixando, eu não estou dormindo, muitas vezes a primeira procura não é nem no psiquiatra, no psicólogo, ela chega no pronto-socorro com uma dor no peito, uma dispneia, e muitas vezes faz exames, chega com uma pilha de exames, e vai ver, não, está tudo bem com o meu coração, com o meu pulmão, mas o organismo é um só, a gente acaba muitas vezes somatizando, né? Então, e a pessoa entender que aquela dor no peito que é tão real, aquela falta de ar que eu tava, puxa, mas será que é da ansiedade, né? E muitas vezes é a ansiedade, não tá tudo bem com o coração, tá tudo bem com o pulmão, né? Mas pode levar a desencadear uma doença física se não tratar, né, os transtornos mentais. Às vezes começa na mente. Sim, a nossa mente ela é poderosa, né? Então, e ela mimetiza muitos quadros. Aí a gente tem pacientes que é mais a parte cardíaca, respiratória, tem pessoas que a parte intestinal, a pessoa tem alguma situação, um enfrentamento, já a parte intestinal não está legal, né? E uma ansiedade não tratada, ela contínua, pode ir evoluindo para outros quadros psiquiátricos, né? Como a depressão, né? A pessoa vai perdendo produtividade, às vezes não vai conseguindo estar bem com a família, no trabalho, então isso acaba gerando outros problemas, né? E a gente está falando aqui da vida adulta, mas a gente tem percebido muitas crianças também, né? Com essa questão da ansiedade, né, doutora? Sim. Bom, as crianças, elas acabam precisando bastante do entorno, né? Para elas poderem ler o mundo, para elas poderem fazer um reconhecimento das suas emoções, da validação das suas emoções, para poder construir recursos mesmo para enfrentar a vida, o mundo. Agora, se a gente pensa que a gente é um mundo de adultos
que estão neste estado, né, de alerta, de ansiedade, de imediatismo, de dificuldade de lidar com as adaptações, né, com as frustrações. Então a gente entende que as crianças, elas vão estar à mercê de todas essas pessoas, né? E o quanto que é importante, não é uma questão de culpabilizar, mas entender que o adulto, que ele consegue dar conta de se perceber, como o doutor estava falando, né, chega se queixando do sono, de irritação, e que as pessoas que estão no entorno que percebem, né? Então vamos entender que o quanto que é importante a gente ter como valor a autopercepção, né? Ter como valor a percepção de que a gente não separa a saúde mental da saúde física, é saúde. Só que a saúde física, ela tem marcadores, ela tem medidores, ela tem provas, né? Provas, qual que é a prova? O exame, né? A imagem. E a saúde mental, a prova é a vida, né? Aquilo que não está dando para dar conta, aquele sofrimento que está machucando, né? Aquele impacto de não poder ver uma resolutividade nas coisas, é um sofrimento que se arrasta. Então, isso precisa ser um marcador, né? E um marcador o quanto antes. Então, a gente não precisa da psicoterapia para a gente ir a fundo, né? Mas uma percepção de que, não, eu lidava diferente, estou lidando assim, é não banalizar, né? Porque, eu tô assim, mas tá assim, mas para um pouquinho, dá uma olhada. Isso é algo que você vai replicar para uma criança. Mas o que você está irritado? O que você está agitado? O que você está acordando à noite? O que está indo mal na escola? Tem alguma coisa incomodando? É muito... E as pessoas também não valorizam que as crianças, elas sabem dizer melhor do que a gente. Só que a gente tem que lembrar de perguntar, né? E isso vai trazer informações para poder cuidar. Nesse sentido, então, o entorno é importante. Pais ansiosos podem estar gerando ansiedade nos filhos. Tem tanto a questão genética, né? Assim como a gente sabe, famílias que têm diabetes têm um risco maior, né? Famílias que têm um quadro de ansiedade pela genética, mas também pelo comportamento do dia a dia, né? Uma pessoa muito ansiosa vai colocando medo, obstáculos. Então, a criança cresce nesse ambiente, né, de preocupações, às vezes, excessivas, né? Então, tem os dois fatores genéticos e comportamentais, né? E aí, para não transmitir, não passar isso, ou ajudar as crianças, é a identificação do problema e a terapia. Se cuidar. Se cuidar. Né? Acho que esse conceito de cuidar, né? E eu estava vendo um instituto de pesquisa que de 2018 para cá aumentou 3 vezes o índice de preocupação do brasileiro em relação à saúde mental. Isso é muito importante. Ótimo. Né? Ele está junto, obviamente, com um aumento, uma incidência maior, né, de transtornos mentais. Mas a preocupação já é algo fundamental. Então, eram coisas que passavam despercebidas, né, não era porque não existia, né, não havia uma preocupação, uma atenção, uma valorização. Então, o cuidar, né, é a fonte. Porque se eu cuido, eu vou estar atenta, eu vou olhar mais para mim, eu vou entender aquilo que está diferente. Algo que eu não cuido, eu não dou atenção e fica muito difícil de se perceber, né? E a gente falou aqui já sobre as informações, né? A gente quer um imediatismo, tem informação o tempo todo, tem coisas acontecendo o tempo todo, e de vez em quando dá vontade de fugir disso tudo, né? E algumas fugas não são assim tão benéficas, né, doutores? Exato. Então, muitas vezes, para tentar amenizar, né, esses sintomas de ansiedade e angústia, a gente acaba fazendo escolhas que não nos ajudam. Num primeiro momento até pode ajudar. A pessoa, por exemplo, começa a fazer um uso de álcool. O álcool, num primeiro momento, ele alivia aquela tensão, aquela angústia. Mas a gente sabe que pessoas com um nível de tensão, de ansiedade maior, têm um grande risco de evoluir para um quadro de alcoolismo, né? Então, é algo que a gente tem que se policiar. Além disso, a gente tentar suprir aquela angústia comprando outras pessoas, né, fazendo um comer mais compulsivo, né, ou outras drogas, né? Então, essa válvula de escape, né, a gente precisa pensar. Todos nós precisamos ter momentos para abstrair e desligar. Aí entra um hobby, um lazer, um esporte, né?
Então, a gente tem que cuidar de que maneira que a gente está, muitas vezes, buscando esse alívio, né? Exatamente. E acho que só a percepção de que tem uma recorrência, né? Uma fala onde se ouve dizendo, bom, não vejo a hora que eu puder chegar e fazer o meu happy hour em casa só, né? Não, saindo da socialização, saindo daqueles ambientes, né? Onde seria compartilhados, né? É perceber que se essa necessidade surge, né? Se esse a mais com a comida, com o álcool ou com substâncias que trazem sensações prazerosas, é um momento de entender que aquilo está querendo corresponder a uma angústia, a algo que está precisando de ser cuidado, né? Essa falta de percepção que muitas vezes leva a esses casos extremos, né? É uma naturalidade da situação, e entendendo que aquilo traz um bem-estar, mas é importante entender qual o buraco que está, né, ali, sendo de algum jeito tampado, né, por conta desta busca. Então, acho que essa percepção é fundamental. E isso leva a outras opções. Se não tiver essa reflexão, não surgem as outras opções de entender, não é por este caminho, como o doutor falou. Isso aqui não vai cuidar disso, eu vou por um outro caminho que se abre, que aí cada um vai entender qual lhe cabe melhor. Perfeito. Bom, para encerrar, a gente sempre pede aqui que os nossos doutores deixem para a gente uma mudança de hábito, né? A ideia do podcast é justamente que as pessoas mudem o hábito para ter uma vida mais saudável. Então, de cada um, que hábito vocês nos trazem para que a gente mude para ter uma saúde emocional e mental melhor? Bom, eu penso muito que mudar o hábito em relação a entender que é necessário pausar, né? Num momento, né, da sociedade, da humanidade, onde tem esse imediatismo, esse acúmulo de informações, esse mundo que não dorme, pausar é um momento onde se pode olhar para si, poder se entender o que está à sua volta, entender que rumo se estão tomando as coisas, entender que a pausa ela tem um valor de cuidado, né? A pausa ela ficou muito desqualificada. Aquele que está parado, aquele que está com um momento para si, muitas vezes ele é marginalizado. Nossa, mas né? Olha, tem tanta coisa acontecendo. Não, a pausa ela é fundamental, que é nesses momentos que a gente consegue visualizar as nossas necessidades. Se não tiver essa pausa, quem é que vai poder contar, né, sobre nós mesmos? Perfeito. Muitas vezes eu pergunto para os pacientes, né, e o que você tem feito para você, né? Que muitas vezes a gente está na correria do trabalho, da família, né? Então, a gente olhar para si um pouco, né? O que eu gosto de fazer, qual que nós temos a necessidade de fazer um exercício. Isso é importante. Historicamente, nós temos 2 braços, 2 pernas, para movimentar. Então, e hoje a nossa vida é cada vez mais parado, né? As comodidades, né? Se eu quero subir 10 andares, eu aperto um botão. Eu quero entrar em casa, eu aperto um botão. Então, e hoje está muito claro para todos os médicos, né? Como o exercício, né, regular, desde uma caminhada, nos ajuda, né? Ajuda a equilibrar muito dos neurotransmissores. Muitos pacientes que estão no consultório, doutor, como é que vamos fazer para tirar? Muitas vezes já está tomando remédio. Eu falei, precisamos colocar um exercício regular, né, ou um hobby, um lazer. Isso vai nos ajudar a dar um equilíbrio, um bem-estar, né? E muitas vezes até prevenir que se inicie um tratamento farmacológico, né? Então, atividade física regular, um hobby, gosto de ler, gosto de cantar, de tocar um instrumento. Isso é qualidade de vida, né? Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por todo esse aprendizado. Eu quero agradecer você também que acompanhou a gente. Eu espero que você tenha despertado para a sua saúde física e emocional e que você adote um de todos os hábitos que a gente já trouxe aqui nesses podcasts, especialmente de hoje, para você ter uma saúde física mental, uma saúde física emocional, uma saúde de todas as formas. Muito obrigada pela sua companhia, continue acompanhando os nossos diálogos saudáveis e se você gostou desse conteúdo, compartilha também, tá bom? Até o próximo.